Com medo de serem incriminados na trama golpista, aliados do tenente-coronel Mauro Cid dispararam uma orientação precisa no dia 3 de janeiro de 2023, por meio de uma mensagem do WhatsApp. Meu irmão, tranquilo? Cara, faz o seguinte, ó, zera todo o teu celular, hein, velho. Apaga todo o teu celular agora, todas as mensagens que tu tem que não sejam importantes, tudo tu apaga, beleza? Eu vou apagar as minhas também, tá bom? Porra, o Alexandre de Moraes agora soltou uma ordem, ele vai, começar a devassa no celular de todo mundo. A mensagem até então inédita foi descoberta por meio de uma apuração do canal UOL e foi enviada pelo coronel do Exército Bernardo Romão Correa Neto a Cid, mais um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao STF por tentativa de golpe de Estado. E detalhe, ela estava no próprio celular do Mauro Cid. Atrapalhados, os golpistas esqueceram de apagar parte das mensagens, deixando um rastro de provas incriminatórias contra eles mesmos. O que a reportagem do UOL analisou foram mais de 20 mil arquivos extraídos do celular de Mauro Cid, apreendido pela Polícia Federal em maio do ano passado. O conteúdo do aparelho totaliza 77 gigabytes de dados, incluindo 158 mil mensagens de WhatsApp, em texto e áudio. A maior parte desse material ainda não tinha vindo a público e permanecia sob sigilo. Até agora, apenas trechos desse conteúdo foram usados pela Polícia Federal nas investigações sobre vacinas, joias e a tentativa de golpe. Com a análise completa, surgem novas pistas que reforçam a existência de uma articulação golpista no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas apesar da orientação para o apagamento em massa das mensagens, nem tudo foi excluído, como explica o jornalista que assina a reportagem do UOL. A Polícia Federal apreendeu o celular de Mauro Cid em maio de 2023, quando começou a investigar a suspeita de fraudes em certificados de vacina. A partir daí, esse material revelou a existência de diálogos sobre o caso da venda das joias no exterior e sobre o plano de golpe, a tentativa de golpe de Estado que foi realizada pelos aliados de Jair Bolsonaro ali após a derrota nas eleições. Só que, além disso, que foi um pequeno universo que a Polícia Federal selecionou desse material, tem ainda vários outros diálogos com outros personagens, as conversas revelam também outros detalhes do estado de espírito de Mauro Cid. A gente até conta nessa reportagem publicada hoje que Cid tinha a expectativa ainda de ser nomeado para comandar o batalhão de caçadores, batalhão de comandos do Exército em Goiânia, só que ele acabou sendo, sua posse foi barrada pelo governo Lula. Ele até faz um desabafo a um amigo que aquele era um sonho de infância dele. Então tem diversos detalhes que não tinham vindo a público até hoje. E o que mostram essas mensagens que foram deixadas no aparelho? O material apreendido pela Polícia Federal mostra um padrão entre os militares aliados do ex-presidente. A orientação constante para que conversas fossem apagadas. O próprio coronel Bernardo Correa Neto, acusado de pressionar o alto comando do Exército a aderir a um golpe de Estado, chegou a escrever sobre a necessidade de deletar mensagens. Isso em novembro de 2022, no mesmo dia em que compartilhou com Mauro Cid uma minuta de carta tentando influenciar o então comandante do Exército. Outro nome do entorno bolsonarista que aparece nas conversas é o tenente-coronel Sérgio Cavalieri, apelidado de Cavalo. Em uma conversa com Cid, ambos lamentaram o fracasso da tentativa de instaurar um estado de defesa. As mensagens citam até mesmo o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, dizendo que teria tanques prontos para agir. Meia hora depois, Cid mandou uma mensagem simbólica. Em 64 não precisou de ninguém assinar nada. Entre outubro de 2022 e maio de 2023, quando foi preso, Mauro Cid deletou ou recebeu mensagens apagadas em ao menos 344 ocasiões, segundo a apuração do UOL. Os interlocutores mais frequentes dessas conversas foram figuras diretamente ligadas ao governo Bolsonaro, como o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Fábio Weingarten e o próprio ex-presidente, que teve ao menos 19 mensagens deletadas. Preocupados com a segurança das informações, vários aliados passaram a usar o aplicativo Signal, conhecido por oferecer mais sigilo. Foram ao menos 13 mensagens em que o uso do aplicativo foi sugerido. Entre os nomes que pediram a troca estavam o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e o suplente de senador Aparecido Portela, todos ligados diretamente ao governo Bolsonaro. A Polícia Federal, no entanto, não conseguiu acessar os conteúdos trocados pelo Signal. Nos bastidores, Mauro Cid demonstrava apreensão com os desdobramentos das investigações.
Seu maior temor era perder a nomeação para um cargo de comando no Exército, prometido ainda durante o governo Bolsonaro. Ele chegou a organizar a mudança para Goiânia e até matriculou as filhas em uma escola da região. Mas já sob a gestão Lula, sua nomeação foi cancelada pelo comandante do Exército, Tomás Paiva. Em linhas gerais, o celular demonstra que, de fato, Mauro Cid e diversos militares discutiram, tramaram a possibilidade de implantar um golpe de Estado, de colocar em prática aquele artigo 142, que é justamente uma invenção que foi feita pelos juristas das Forças Armadas, se é que isso existe, de que esse artigo justificaria uma intervenção das Forças Armadas nos outros poderes. Até no trecho final do vídeo está citado um PowerPoint do golpe, que é justamente um documento que buscava dar esse respaldo jurídico para aplicar o artigo 142 contra o Supremo Tribunal Federal, contra outras instituições. Então fica claro que havia um desejo, sim, ali do núcleo militar, das forças especiais, de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não assumisse o cargo, e havia uma crença de que o resultado da eleição, apesar de não haver nenhuma prova, havia uma crença de que o resultado da eleição tinha sido fraudado, de que as urnas eletrônicas tinham sido fraudadas. Há muitas mensagens com a disseminação de notícias falsas sobre as urnas, aquelas fake news que os bolsonaristas adoravam disseminar, e nenhum elemento concreto de que Jair Bolsonaro tenha, de fato, não sido derrotado nas eleições. Então, esse material reforça realmente a existência do plano de golpe contra a posse do presidente eleito Lula. Apesar das crescentes denúncias, Cid manteve sua lealdade ao ex-presidente Bolsonaro. Em todas as conversas reveladas até a sua prisão, ele evita críticas, mesmo sobre temas como o atraso na compra de vacinas na pandemia, considerado desastroso por muitos aliados. Quando o influenciador Paulo Figueiredo chamou Bolsonaro de bom, mas fraco, Cid atribuiu os erros do ex-presidente à falta de experiência. Mas essa fidelidade mudou depois da prisão. Sentindo-se abandonado por Bolsonaro, que o responsabilizava publicamente por crimes como a venda de joias da presidência no exterior, Mauro Cid decidiu colaborar com a justiça. Ele fechou um acordo de delação premiada, homologado em setembro de 2023 por Alexandre de Moraes, blindando também sua família das investigações. Hoje, o ex-ajudante de ordens segue em liberdade com medidas cautelares, incluindo tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, à espera do julgamento no Supremo Tribunal Federal.